buenas noches! Vim aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre a prova de espanhol. Para quem foi meu aluno, para quem teve as últimas aulas dessas últimas semanas, eu frisei bastante com vocês que ia cair bastante interpretação de texto, como sempre. Questão de gramática, tem muito tempo que o Enem não cobra isso. Tem a questão dos ditos populares, expressões idiomáticas, então foi justo isso o que eles cobraram, né? A questão dos ditados populares mesmo. Se você tinha que fazer análise, fazer interpretação de texto e tentar descobrir o que significava. Heterosemânticos, falsos amigos, falsos cognatos, sempre aparecem nas provas do Enem ou outros concursos, mas nessa prova em específico não fazia diferença você saber o significado. Eles apareceram lá em uma determinada questão, mas não fez diferença. Vamos às questões? Bom, nessa primeira questão aqui fala sobre um senhor que vivia no cantinho, e aí eles associam com a expressão idiomática assim, como las águas vão na pedra, né? Então as águas elas vão pulindo, vão moldando a pedra. E com a velhice acontece o mesmo. Então com a velhice a gente vai se moldando da maneira que vamos levando a vida. E aí a opção correta desta questão é a enfatizar a ação do tempo sobre o personagem. Nessa outra questão, aparecia uma charge, foi a única, né? Que os demais foram todos textos bem extensos, bem cansativos. Então tinha que ler pelo menos umas 2, 3 vezes para conseguir entender. Nessa charge aparece, né? Notícias da televisão, hablando de guerra, crisis, inseguridad, miséria, violência, lujo, obsceno. E a frase, por Deus, que le ha pasado al mundo? E o outro ela lendo, né? Tranquilamente fala, nosotros. Então aqui demonstra que na televisão a gente vê, né, diversos tipos de notícias e sempre, né, a cada dia a gente fica mais abismado, né, como que tudo está acontecendo, que coisas estranhas estão acontecendo, e a culpa é de quem? Nossa! Então a resposta certa dessa questão é a letra A, constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Então isso é o que causa o efeito humorístico. Enquanto um está assustado, o outro já sabe muito bem, né? Somos nós mesmos. Essa questão ela fala sobre o uso do celular, o uso da tecnologia que está tão presente nas nossas vidas no dia a dia. E aí eles querem saber, né, o que quer dizer essa expressão, la guillotina del siglo XXI. E aí se a gente vai no segundo parágrafo, ele está mencionando, porque com o celular agora com qualquer coisa a gente pode fazer gravações, pode filmar, pode utilizar o aparelho para gravar qualquer coisa. E lá no final ele ainda fala que uma pessoa, né, teve um caso recente, que o inocente recuperou sua liberdade depois de 4 anos dessa dúvida cruel através da tecnologia. Então, a resposta certa dessa questão é a letra E, assumir atividade jurídica, né? A gente tem certeza que é essa resposta, porque lá no final ele menciona sobre a liberdade que uma pessoa alcançou graças à tecnologia. E nessa questão 4, nós podemos observar aqui que é uma entrevista que foi realizada com Federico Garcia Lorca, e ele faz questão de deixar claro que ele importa com o lado social, então as suas obras sempre é voltada para este lado, e quem não leva para esse lado não está fazendo de fato um bom trabalho, né? Mais ou menos isso que fala nesse texto aqui. E a resposta certa é a letra C, porque ele salienta o compromisso com as questões sociais. Então é isso que ele fala durante todo o texto, que ele se preocupa com o social. Então a resposta certa, letra C. Aqui comenta sobre uma uruguaia que foi viver no México, e assim que ela chegou, ela já foi para casa de 2 pessoas e foi trabalhar nessa casa com Leão Felipe, Pedro Garfias. Neste texto aqui a gente encontra alguns falsos cognatos, né, algumas palavras heterosemânticas, que como a palavra escoba, que na verdade significa vassoura, como a palavra polvo, que significa pó, poeira. No entanto, as palavras heterosemânticas nesse texto aqui não fazia diferença se você soubesse a tradução ou não. A importância desse texto, né, que foi mencionado sobre como utilizavam las setas e las ses, então estava falando como que era o sotaque dessas pessoas. Ela veio do Uruguai e foi aprender, né, foi conviver com pessoas que eram mexicanas. Então a resposta certa dessa questão é a letra A, porque trata da variação linguística do espanhol.
E exesto, muchachos lindos de meu coração. Espero que vocês tenham se saído bem, que tenham tido tempo para ler com calma as questões, porque realmente você tinha que ler umas 2, 3 vezes e com bastante concentrado para conseguir encontrar as respostas. Então, nos vemos pronto. Beijos!